Será que você é da geração T? Olá, eu sou Marília Lobo. Eu sou Lígia Facione e nós estamos aqui no Amanhã Eu Trabalho para conversar honestamente sobre futuro e sobre trabalho. Todos nós somos da geração T, que eu não tinha ouvido, eu já ouvi falar da XYZ Alpha, XYZ Alfa Beta. mas T é Somos, novidade. somos. Por quê? Geração T é um conceito que a Web, que é uma futurista e bastante envolvida em tecnologias exponenciais e tal, ela trouxe essa perspectiva da geração T, que é a geração de transição. Ou seja, independente de X, Y, Z, alfa, beta, Ah, gama. não tem a ver com a idade da pessoa. Exatamente. Não tem a ver com a idade, tem a ver com o fato de que todos nós viventes hoje, independente do ano de nascimento, nós somos da geração T, que é essa geração de uma grande transição histórica de mundo, de modelo social, modelo econômico, mudanças climáticas e rupturas, né? Então, uma geração Polarização extrema. polarização, enfim, todos esses fenômenos que rompem com as formas que a gente aprendeu ou a gente viveu até aqui, principalmente com a queda do Muro de Berlim como uma dos marcos, né, do século passado, e que agora essa lógica toda que aconteceu pós Guerra Fria e pós queda do muro, ela começa a romper, e não só as mudanças políticas, econômicas e sociais, mas também o advento da tecnologia em um nível inédito, né? Porque eu sei, a gente conversa muito sobre isso, nós duas somos da mesma opinião, que inteligência artificial é ferramenta, não é nada místico, não é consciência, não é, né, não, é apenas uma ferramenta estatística preditiva, mas o que é inédito é que realmente é uma tecnologia que está mudando completamente a forma com que a gente interage, a forma com que a gente aprende, a forma com que a gente trabalha. Então, o que realmente existe de inédito nessa transição é a ruptura, é o tamanho da ruptura que essa tecnologia traz. E por isso que a Amy Webb ela fala de geração T, né? E eu gosto dessa perspectiva porque ela muda o eixo de idade, que geralmente vem cheio de preconceitos ou de conceitos pré-estabelecidos e de entendimentos, e vem também com algumas noções que são mitos, e ela muda a perspectiva para, ao invés de pensar em idade, pensar em atitude, pensar em postura diante da transição, postura diante do que está acontecendo. Porque a gente está passando por um momento Tesseract, né? Segundo Shelf Silverstein, que é um dramaturgo americano, ele passou por um momento da vida dele que ele não sabia. A única coisa que ele sabia é que o que funcionava antes não ia funcionar mais, mas ele ainda não sabia como iria funcionar no futuro. E ele chamou isso de momento Tesseract. E aí, é exatamente o que a gente está vivendo agora, uma dobra do tempo, né? Exatamente. Na verdade, nada do que existiu até hoje, a maneira como funcionava, vai continuar funcionando. Porque a gente tem mudanças climáticas que vão, desastres ambientais, a gente vai ter que tomar alguma colapso, atitude. né, climático, não é nem mais mudança. Porque a escala do planeta para gerar lixo e para poluir, para pegar recursos é inédita. A população mundial também muito grande. Tem toda essa questão da tecnologia, tem a questão política, que está mudando muito rápido. A gente viveu um momento de calmaria Exatamente. por algumas décadas, né? Eu acho que a gente pegou uns 30 anos de paz relativa, pelo menos. Exatamente. E agora, essa semana, tem um monte de coisa acontecendo. Então, a gente tem muitas transições para acontecerem. Então, eu achei interessante esse conceito de geração T de transição, né? Exato. E acho que muda, como a gente falou de tempo, né? E a relação que existe entre entendimento do tempo e pensar futuro, a gente passa a olhar não o tempo de vida ou as características, os comportamentos que supostamente são padrões de uma geração, mas a gente começa a olhar sobre a perspectiva de como que aquela pessoa e aquele grupo de pessoas ela se coloca, se posiciona em relação a essa transição. Que não importa a idade que você tenha. Exato. Porque, assim, tem uma definição de juventude e velhice de um arquiteto que se chama Jean Tossetto, que eu achei muito bacana. Ele fala que o velho é aquele que acha que a melhor parte da vida dele já aconteceu. E o jovem acha que o melhor ainda está por vir.
Então isso que nos faz jovens ou velhos, não é que ano que você nasceu, né? Exatamente. Então tem muito jovem cronológico que é um velho, e tem muito velho cronológico que tem o espírito e a atitude de um jovem. Então o reconhecimento dessas diferenças que eu acho que esse rótulo de geração T traz, né? De apagar a questão da cronologia e focar na atitude. Exato, apagar um pouco, não apagar, mas minimizar a importância do Cronos, né, que a gente falou em algum episódio dessa temporada, do tempo qualificado, e pensar no Kairos, que é a qualidade do vivente naquele tempo e a interação dele com o todo, né? Então acho que muda um pouco a forma com que a gente percebe tanto a nossa postura quanto as transformações, né? E quando a gente fala de etarismo, porque a gente já teve essa conversa e você falou, poxa vida, dei sorte. Por que você acha que deu sorte? Porque ficar velho virou moda bem na minha vez. eu me sinto muito privilegiada, porque quando eu era pequena, uma mulher de 60 anos era uma velhinha, de cabelo branquinho, fazendo crochê, esperando a morte chegar, né? Cuidando dos netinhos. E hoje em dia, toda a geração de mulheres de 60 anos, não sou eu, é a minha geração inteira de mulheres, estão extremamente ativas, com planos, com independência, viajando, enfim, produzindo. Então, é uma mudança por causa devido também à expectativa de vida que aumentou, né? Então, você não vai ficar 30 anos fazendo crochê. Eu tenho mais 30 anos de vida produtiva, eu não vou ficar fazendo crochê vendo televisão. Exatamente. E ninguém mais pode se dar esse luxo, né? Porque antigamente as pessoas morriam um pouco mais cedo, hoje em dia a gente tem uma qualidade de vida por muito mais tempo. Então eu penso que essa é a principal diferença, que a gente tem que fazer planos, a gente tem que esperar que o melhor ainda está por vir, né? Exato. E tem tudo a ver com, acho que, o eixo que a gente quis colocar nessa narrativa da primeira temporada, que é fundamental cultivar esse otimismo necessário, urgente, que é importante que a gente preserve essa capacidade de sonhar, né? De sonhar com essa próxima página, essa curiosidade de virar a página e construir o novo, apesar de extremamente desafiador, e eu gosto dessa questão de já nomear como geração T, porque nos coloca todos sob essa perspectiva de sim, a transição é desafiadora, todos nós vamos partir e olhar de diferentes pontos de vista, mas o desafio maior é acreditar, é ser sábio e acreditar que o melhor ainda está por vir. E trabalhar para que esse melhor aconteça, né? Assim como a gente falou da profecia do autorrealizável, né? De trabalhar para que esse futuro seja o melhor possível. Não seja distópico, né? Exatamente. E como a gente falou antes, é um privilégio estar vivo nessa fase da história da humanidade, e todos nós que estamos vivos neste momento somos a geração T, mas também é muito apavorante, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que vai acontecer depende do que nós fizermos, né? E eu acho que tem essa importância de lidar com esse sentimento contraditório. Por isso que eu gosto, taxar a geração só pelo Cronos. É fácil a gente colocar características supostamente padrão. Esta geração se comporta dessa forma, esta dessa forma, por conta de X, Y, Z. A partir do momento que a gente coloca todo mundo em geração T, a gente dá permissão, a gente abre a permissão para trabalhar e sentir esses sentidos contraditórios. Que as conversas fluírem, né, no mesmo nível. Que é essa contradição de ser otimista, mas também ser realista e pragmático, e saber que é desafiador e é crítico. Porque, para mim, o maior desafio do futuro é lidar com essa contradição. Sim. É lidar com essa fricção entre o otimismo necessário e o pessimismo realista, o pessimismo pragmático. E acabar com aquela ideia de que os velhos sabem mais. Exato. Os velhos têm mais tempo aqui na Terra. Só isso. Não significa mais conhecimento, nem mais conhecimento. Nem uma posição moral edificada. Gente, os cafajestes envelhecem. Eles... Trump está aí para mostrar, demonstrar, evidenciar a nossa tese. Exatamente. Porque, assim, tem muitos velhos pedófilos, gente. A gente está vendo o tempo todo pessoas com uma posição hierárquica alta. Exatamente. E homens velhos, e mulheres também, que são pessoas ruins, que são pessoas que nem é uma questão de ser ruim ou boa, é que ela não é sábia.
Exato. Ela não é mais inteligente do que um adolescente. Ela não é Exatamente. mais. Ela não... Porque inteligência é diferente de sapiência, né? Vamos Exatamente. separar aqui, não É. tem a ver uma coisa com a outra. Mas elas não são pessoas sábias, elas não são pessoas mais maduras ou mais. Que contribuem mais com a sociedade. Uhum. Então, tem que separar isso. Eu acredito que a melhor maneira de classificar, se é que a gente precisa mesmo de uma classificação, é pela atitude. Sim. E a atitude individual e o seu impacto no todo, né? Na atitude coletiva. E é isso, Muito dona bom, Marília. E a gente vai falar muito mais a respeito, porém, este é o último episódio dessa temporada. Se vocês gostaram, a gente pode fazer mais. Então, eu queria dizer que a gente está prestando atenção em todos os comentários que vocês estão colocando nas redes sociais. Ainda dá tempo de fazer mais comentários, porque a gente vai ter uma pausa. E a gente vai planejar a próxima temporada baseadas nas perguntas e nas questões e nos temas que vocês colocarem aí pra gente. Exato. Então coloquem as suas questões existenciais, o que você tem curiosidade, vontade de conversar. Como a gente contou ao longo dessa temporada, esse episódio, esse podcast, esse espaço, ele surgiu desse desejo de conexão humana, de conversar um pouco com mais tempo e com trabalhar essas ideias que nem sempre a gente tem tempo para conectar. E a gente quer muito que você faça parte dessa conversa, então nos siga nas redes para dar suporte a esse trabalho, deixe os seus comentários e a gente se vê na próxima temporada, porque amanhã a gente trabalha, né, Maria? Amanhã eu trabalho. Ok. Olá, será que você é da geração... de novo. Tá. Vamos lá. Zero aí. Não, mas é... Tá bom. Tá.